esse é o Conexão. A Lei 12.244 é de 2010 e determina a democratização do acesso ao livro até o ano de 2020 no Brasil. A lei determina que todas as escolas brasileiras, públicas e privadas, devem ter uma biblioteca disponível. Determina também que aconteçam ações de promoção à leitura e que haja criação de políticas públicas de incentivo. A lei deve ser posta em prática até o ano que vem, mas atualmente 48% das escolas brasileiras têm uma biblioteca. Como mudar isso? De quem é a responsabilidade? Como cada um pode ajudar? E mais, qual é o perfil do leitor brasileiro atual? Porque é muito importante entender os leitores para poder mudar o cenário. Sobre tudo isso, nós vamos conversar agora com a Marisa Mello, que é doutora em Cultura e Territorialidades pela Universidade Federal Fluminense, e com a Cristine Fontelli, que é cientista social pela PUC São Paulo. Meninas, muito obrigada pela participação de vocês aqui com a gente hoje. A gente tem alguns dados que não batem, né? Se a gente tem uma meta de até 2020, pelo menos, né, uma parte da lei, todas as escolas terem biblioteca e hoje a realidade é que só 48% tem, a gente tem um belo caminho pela frente, né, Cristine? Eu queria começar falando sobre essa questão do perfil do leitor, tá? E eu queria te perguntar, Marisa, assim, quem que é o leitor brasileiro hoje? A gente fala muito que as pessoas leem pouco, né? Mas quem lê no Brasil, qual que é o perfil dessa pessoa? Eu acho que é importante a gente entender a leitura num conceito ampliado, porque se a gente for levar em consideração, por exemplo, somente o que as pessoas falam, a gente acaba invisibilizando várias práticas de leitura que não são valorizadas. Eu fiz uma pesquisa com usuários de bibliotecas aqui no Rio de Janeiro e percebi uma coisa, que quando as pessoas falam da leitura por prazer, né, que elas vão falar da leitura que as entretém e que elas escolhem, elas valorizam essa leitura. Então, a leitura de um livro em papel, ela é visibilizada. Se você, por exemplo, um professor que lê muitos trabalhos de alunos, uma pessoa que trabalha lendo e-mails todos os dias e se comunicando, interpretando, muitas vezes ela acha que isso não é leitura. Então, se a gente ficar preso somente ao livro em papel, né, como, por exemplo, a pesquisa do Retratos na Leitura do Brasil, ela vai dizer que o leitor é uma pessoa que leu um livro ou parte dele nos últimos 3 meses. Será que isso dá conta de definir o leitor? Né? Porque eu acho que existem uma diversificação de suportes muito grande hoje. Então, por exemplo, a atuação nas redes sociais. Isso que eu ia falar, eu fico pensando, gente, a quantidade de texto que a gente lê, por exemplo, em Facebook, onde tem mais gente, né, e de diversas faixas etárias. O que tem de textão ali que a gente lê, não pode ser ignorado, né? Exatamente. Eu queria fazer uma consideração, desculpa. É que eu acho que quando a gente pensa no leitor em leitura, a gente tem que pensar de que leitura a gente fala para atingir o objetivo que todos nós queremos. Quer dizer, uma leitura que possa abrir a mente, uma leitura que possa nos tornar pessoas mais generosas, que saiba escutar, que saiba dialogar. E acho que assim, a falta de uma diversidade de leituras de melhor qualidade, de mais abrangência, ela acaba de verdade representando nas redes sociais mais o ódio e o confronto, né, do que um espaço de conversa, de diálogo, buscando concertação. Então, acho que as redes sociais, elas representam muito o que acabou gerando, né, em função da gente não ser um leitor, uma leitora de base, de não ter tido ofertas diversificadas de leitura, de práticas leitoras. Isso nos torna cada vez mais uma ilha, com pouca disposição para formar um arquipélago e um continente, sabe? O que você entende, Marisa? Não sei, eu acho que a gente vive num cenário contraditório, onde a gente convive com várias contradições. Porque, por exemplo, as redes sociais, né, existem as redes sociais literárias. Então, o Scooby, por exemplo, né, os jovens leitores, então eu observei isso com os meus alunos. Eu, por exemplo, que tenho um estilo mais analógico e da leitura do livro em papel, eu vi as minhas alunas, os meus alunos falando dessa conversa nas redes, então aí sim uma leitura mais qualificada da rede social. Então, uma outra rede, né? Exatamente, uma rede social específica para leitores, onde você vai comentar os livros, onde pessoas vão também se colocar criticamente sobre os livros, o que é uma coisa que eu acho também interessante, porque o lugar do crítico se diversificou, né? Então você tem vários lugares para se informar
sobre que tipo de livro você pode acessar, encontrar pessoas que têm o mesmo interesse que você. Então, acho que ao mesmo tempo que a gente convive com esse ódio e uma superficialidade na leitura, que a Cris está falando, que eu concordo, a gente, por outro lado, ela proporciona um contato e uma troca entre as pessoas, que é muito bacana, inclusive do arquivo digital, né? De uma propagação do envio de arquivos digitais, não só de e-books, mas de livros em PDF, né? Estudo mesmo, que facilitou com o advento da internet. E, Cristine, o que você percebe aí quando a gente pensa em política pública sobre colocar essa lei aí, tirar essa lei do papel, né? Qual que é a nossa parte, né? A quem a gente deve recorrer, a quem a gente deve cobrar enquanto comunidade, enquanto sociedade, para que essa lei saia realmente do papel? Então, a partir de uma prática de articulação intersetorial para implantar bibliotecas em escolas abertas à comunidade, dentro do Instituto Ecofuturo, foi criada a campanha Eu Quero Minha Biblioteca, né? O que a gente faz? A gente produz informações para a gestão pública e para a sociedade civil, né? A gente destrinchou as informações dos recursos públicos e dos caminhos de incidência para instrumentalizar a sociedade civil sobre quais caminhos ela precisa percorrer, porque ela precisa brigar, né, pelos seus direitos, e que recursos existem para a educação que a gestão pública deve acessar para viabilizar bibliotecas em escola. Então, a Lei 2244, ela é um marco legal muito importante, mas ela, para ser efetivada, ela precisa também de melhor adensamento, porque ela não fala de que biblioteca é essa, né? E biblioteca precisa ter espaço, precisa ter tratamento térmico, tratamento acústico, ser um lugar confortável para leitura, leitura solitária, leitura em grupo, clube de leitura, enfim, para todas as práticas leitoras que vão formar, né, os leitores. Então, é preciso que o gestor público assimile essa responsabilidade, acione os recursos públicos, o orçamento do município ou do estado, que é a LOA, as emendas parlamentares, os recursos que vêm pelos recursos federais. E a sociedade civil precisa saber que esses recursos existem, precisa encontrar, criar um grupo de mobilização, encontrar o gestor público, ter uma audiência pública, conversar com os parlamentares do seu município, do seu estado, os senadores, e dizer, eu quero a minha biblioteca. E aí, como é que você pensa que a gente, diante da sua experiência com essa articulação comunitária, como é que a gente faz para poder tornar os cidadãos assim preocupados com essa questão? Eu sinto que as pessoas estão preocupadas, elas precisam agora se ocupar, né? A gente lança a campanha Eu Quero Minha Biblioteca justamente para mostrar que existe o repertório e que existe um caminho. Esse repertório e esse caminho não são conhecidos da sociedade, né? É claro que há núcleos de representação, de comunidade, a Rede Nacional de Bibliotecas Comunitárias é resultado dessa incidência de grupos que já estão politizados, que já sabem o caminho, mas a gente precisa, enquanto sociedade, se apropriar desse repertório, se apropriar de qual é o caminho para chegar até o prefeito, a prefeita, o secretário, a secretária, o vereador, a vereadora, o deputado, a senadora, enfim. Existe um caminho, existem as audiências públicas que podem e devem ser buscadas. E você pode participar, né? Acho e você deve participar. Eu acho que a gente fica muito parado no nosso canto, curtindo ou descurtindo, sem se apropriar do que existe sem ir em campo, arregaçar a manga e ir a campo. E você estava dizendo uma coisa fora do ar que eu achei super interessante, que pelo que você observa, as pessoas valorizam o hábito da leitura, né? Por que será que elas valorizam, mas ainda não conseguem ler da forma que a gente considera que seria, assim, bom para todo mundo, boa para todo mundo? Eu acho que tem uma série de empecilhos, desde a nossa formação escolar debilitada, né? Então, a própria a experiência da leitura mesmo técnica, né? De você aprender a ler, e o acesso eu acho que em vários sentidos. Acho que a escola tem uma dificuldade ao inserir o livro como obrigatório, como alguma coisa do currículo escolar e pouco dialogado com a realidade das pessoas. O que eu vejo da leitura é que as pessoas se interessam pela leitura quando os textos dialogam com a realidade delas, com a vida delas. Então é isso que faz as pessoas gostarem de ler. Seja isso, mesmo que seja um texto técnico, se você
acredita que aquilo está somando na sua experiência, que aquilo está acrescentando, então acho que as pessoas se encantam com isso. Mas, assim, do ponto de vista da valorização, acho que a gente estava conversando com a Cris, eu acho muito bacana, por exemplo, esse projeto da Biblioteca nas Escolas. Ela me contou que eles abrem para a comunidade a biblioteca da escola. Eu acho isso fundamental, porque dialoga com o entorno, com o contexto. Eu acho que isso é uma coisa muito importante da leitura, porque eu acho que as pessoas chegam a valorizar, então as pessoas sabem que a leitura leva elas para um outro lugar, tanto do ponto de vista do conhecimento como da criatividade, porque ela é um grande estímulo para a criatividade, para a inventividade, né? O Manuel de Barros, ele fala que a invenção serve para aumentar o mundo. Então, é uma possibilidade da gente aumentar o mundo. Então, acho que as pessoas elas já identificam esse potencial. Mas falta a elas o acesso ao livro, o acesso às técnicas que vão fazer com que ela circule bem, interprete bem esses conteúdos, né? Então, eu acho que se é fácil, né? Então, estava contando para vocês que eu pesquisei uma biblioteca na Central do Brasil, que os trabalhadores e trabalhadoras que você não imagina, não é um perfil da classe A, não é uma pessoa que estudou, a maioria dessas pessoas estudou na escola pública a vida inteira, e elas são leitoras assíduas e usam, por exemplo, né, usam a criatividade, que é o tempo do deslocamento, que é enorme, porque o nosso transporte público é muito ruim, para ler e para... Então, assim, eu acho que falta mesmo disponibilidade e acesso para as pessoas às práticas leitoras. Precisamos de mais bibliotecas, então, né? Locais adequados, físicos, e que as pessoas possam chegar lá e ter contato. Porque se estiver lá, você sentiu na sua pesquisa que as pessoas estão interessadas em compartilhar. Exatamente. Eu quero, então, fazer uma pausa na nossa conversa aqui para a gente trazer mais um ponto de vista. A gente estava falando sobre o Scoob, né? E assim, essas formas novas de leitura, de como as pessoas estão fazendo para ler agora. A gente recebeu a participação de uma pessoa que é um advogado que mudou a forma dele ler, né? E agora ele usa aí tipo um gadget desse aqui, né? Como se fosse um tablet que é voltado para poder ler livros. Ele mandou um vídeo para a gente e vamos ver agora como que é essa experiência dele com essa nova forma de leitura, que não é só esse livro físico, né? É também a parte aí da tecnologia. Vamos ver. Hoje em dia eu faço a leitura de livros basicamente por meio digital, porque isso conseguiu me trazer uma facilidade muito grande na leitura de livros, porque basicamente eu consigo ter toda uma biblioteca na minha mão. Eu consigo ler diversos livros ao mesmo tempo, livros profissionais, livros pessoais, e carregando um objeto só. Então isso, no final das contas, apesar de eu ter tido muita dificuldade no início de mudar de plataforma do livro tradicional para o livro digital, isso para mim hoje facilita muito a minha vida, pelo dinamismo e pela facilidade de carregar, né? De transporte. É muito mais simples para mim. Aí a gente vê uma nova cara desse leitor brasileiro. É claro que a gente sabe que não é a maioria que tem esse aparelho à disposição, mas é uma outra cara desse leitor, né? Que continua lendo, só que agora de forma digital. O livro em papel, por incrível que pareça, né? Então se fala muito da internet, mas o livro em papel ainda é o suporte favorito dos leitores, tanto as pesquisas dos retratos da leitura, as pesquisas que eu realizei também corroboram com isso. Então, por mais que a gente fale da internet, o livro em papel ainda faz muito sucesso. Eu acho que ele ainda é o suporte favorito do leitor, mas conforme ele falou, é muito prático você poder levar um monte de livro num peso só, né? Num lugar só, né? Eu acho que ele facilita a vida. Eu acho que o mais interessante é diversificar os suportes. Então, você não se prender a um suporte só para ter contato com a leitura. Eu queria que a gente passasse agora para uma outra parte da lei, que fala sobre a importância do bibliotecário. E qual que é a importância dessa função, uma vez que a gente... Não é uma função assim muito famosinha, né? Assim, a gente não olha para o bibliotecário e fala assim, né? Não é algo que a gente fala assim, nossa, que importância. E tem um papel fundamental para o funcionamento da biblioteca, né? Na realidade, nós somos uma espécie que aprende na mediação com o outro, né? Com o adulto educador.
Tem uma expressão que eu gosto muito, que é a gente sai do útero da barriga da mãe, do útero da mãe, para entrar no útero da palavra, de onde a gente nunca mais sai. Então, todo o nosso contato com a linguagem, ela é sempre mediada por alguém. Ela deveria ser inicialmente mediada pela família, pela mãe e pelo pai, na construção de uma cultura leitora. Então é importante que a família tenha essa percepção da oferta de leitura por afeto e também por direito. E todos os espaços públicos de educação e de oferta de livros e de educação tem que ser mediado por um adulto. Esse bibliotecário ou bibliotecária também deve ser um leitor ou uma leitora, porque você não consegue dar aquilo que você não tem. Como é que você vai realizar ofertas significativas de acordo com a diversidade de público que você tem, se você não tem a prática leitora instalada em você? Então, é importante que o bibliotecário, bibliotecária ou os professores que ficam, né, dentro, nos projetos, salas de leitura ou mesmo nas bibliotecas, é preciso que sejam leitores, né? O que acontece na nossa sociedade é que o professor ou mesmo o bibliotecário, né, ele não tem essa formação leitora. Então, é preciso também adensar essa formação, é preciso que enquanto sociedade a gente comece a ofertar a partir da barriga, tenha essa consciência e nos espaços de educação, seja a escola, seja a biblioteca, você tem educadores e educadoras com esta pauta. Então, quem é esse leitor, como você estava dizendo? Qual a diversidade que você tem hoje da criança, do adolescente, do adulto? E sendo esse ser humano dessa diversidade, como que eu proponho as práticas leitoras? Individuais, em grupo, clube de leitura, saraus. Então, dentro da biblioteca tem que ter um profissional que esteja muito conectado, tanto com o desafio que é a formação leitora, dada a diversidade na qual cada qual está inserido, né? Mas que ele esteja movido pela potência e que ele não transforme leitura de livro em teatro, em cinema, em desfile, em qualquer outra coisa. Você precisa acreditar na potência do texto. E a partir dele que tem que ser alguém que ame também os livros. Tem que ser alguém contaminado. Aí, quando a gente pensa nessa questão da sociedade civil, procurar lá o parlamentar, o vereador e fazer arregaçar as mangas e se envolver com essa causa, eu quero trazer agora um exemplo disso, né? De quando a comunidade civil se organiza, se une forças a uma ONG e arregaça mesmo as mangas. A gente vai ver agora, acompanhar a implantação de uma biblioteca para a iniciativa do Instituto Ecofuturo. E assim, é algo muito legal de observar, né? É a criação da biblioteca desde lá do tijolo. Veja só. A biblioteca se faz de livros, mas primeiro ela se faz de tijolos. Então a gente teve que fazer toda uma adaptação do espaço físico para atender de forma adequada a comunidade. Quando se abre uma biblioteca, quando se inaugura uma biblioteca, está na verdade se inaugurando, se abrindo uma possibilidade de futuro que a gente não consegue imaginar agora. Levando em conta as dificuldades que o Brasil tem, nós do Ecofuturo acreditamos que o segredo do sucesso da implantação dessas bibliotecas é seu aspecto bastante participativo. O maior entrave para que o Brasil seja um país de leitores é que, de fato, esses livros sejam acessíveis à população escolar e à sociedade como um todo. Então, a gente entende que a biblioteca, e no nosso caso, uma biblioteca que é na escola, mas ela é aberta para a comunidade, ela dá justamente esse acesso. E é esse desafio que o Ecofuturo, ao trabalhar alinhado com políticas públicas, gostaria de ver vencido. No dia que foi falado na escola sobre a biblioteca, sobre o projeto que ia acontecer, mãe, olha, vai ter o projeto, a gente tem que ir, porque vai ter muitos livros, vai ser legal. E eu creio que a comunidade necessita disso, porque às vezes a gente não tem essa oportunidade.
Esse aí é um belo exemplo, né? O Instituto Ecofuturo tem uns números assim, que são bem interessantes. Ó, eles têm 113 bibliotecas implantadas em 12 estados, tem uma média de 6.000 atendimentos por ano em cada unidade, 4.000 pessoas formadas nos cursos de auxiliar de biblioteca e promotor de leitura e realizam oficinas de gestão e sustentabilidade com representantes do poder público. Aí eu fiquei pensando, gente, uma iniciativa conseguiu fazer todo esse barulho aqui. Imagina se a gente tivesse um negócio desse espalhado pelo país, né? Com uma prática recorrente, Sim, né? E uma política pública dissesse, vai lá e faz, meu filho, resolve para mim, né? Alguma coisa que fosse sistemática, consistente, construída através de cooperações entre notórios saberes, e sempre junto com a sociedade civil, porque a política pública tem que fazer sentido para a população, até para que ela reivindique, né, a sua existência e também a sua qualificação. É nisso que a gente precisa focar, em políticas públicas que sejam consistentes, que estejam sempre presentes no orçamento do município, do estado, da nação. Continuidade, né? Que ela não seja cortada, porque senão a gente vai seguir sentenciando que a população brasileira não gosta de ler, quando na realidade ela não tem ofertas de leituras significativas e sistemáticas, né? E aí, sim, antes de terminar, não dá para terminar esse programa sem mostrar essa história também. Onde que você pensa que uma biblioteca comunitária deve funcionar? Olha só a experiência da empreendedora social e coordenadora do Programa de Direitos Humanos, lá do Instituto Brasileiro de Estudos e Apoio Comunitário. O nome dela é Bel Santos. Olha onde ela instalou uma biblioteca lá na cidade de São Paulo. Que, além de levar literatura e bibliotecas comunitárias para áreas de saúde, para equipamentos de comércio, nós chegamos a um cemitério. Aqui no extremo sul da cidade de São Paulo, no primeiro cemitério que foi construído nessa cidade, em Parelheiros, nós temos uma biblioteca. Quando nós fizemos a proposta de criar a primeira biblioteca daquela região, naquele lugar que era a Casa do Coveiro, alguns jovens falaram, mas nem morto. Tipo, morto tem que ir, precisa ir vivo. Precisa ir vivo e levar palavras que possam gerar vida. E nesse espaço do cemitério, na Casa do Coveiro, nós lemos alta literatura. E os jovens descobriram que gostavam de ler. Não imaginavam que ler poderia ser tão empoderador, que ler poderia dar a possibilidade de voar e transpor o destino dado. Se as ciências exatas, se a economia, se a profissão poderiam nos ajudar a pensar o dia a dia, a literatura ajudava a voar para além do destino dado. Ajudava a voar para o futuro. É isso, Marisa. Como que a gente faz, então, para virar a nossa chave, né? A gente trouxe aqui exemplos, vocês trouxeram aqui dados, né? Mostraram que a gente precisa ofertar, né? Mas, assim, do lado da sociedade, assim, diante da sua pesquisa que você fez, você ouviu tantas pessoas, né? Foram 200 entrevistas. O que a gente precisa fazer para virar a nossa chave e a gente entender que a leitura é um direito que a gente tem e cobrar por esse direito? Eu acho que precisa passar pelo afeto, né? A gente estava contando assim que o que mordeu a gente para estar, né, eu pesquisando e aqui trabalhando intensamente há tanto tempo nessa área, foi o amor pela leitura, pela essa prática, né? E como ela foi transformadora na nossa própria vida. Então, acho que começar pelo afeto. Então, acho que as famílias, por exemplo, na minha pesquisa, se mostraram de fato muito fundamentais, até mais do que a escola, muitas vezes, né? Porque as políticas nas escolas, elas de leitura, né, têm uma avaliação generalizada no campo da educação, que elas ainda não conquistaram, né? O quanto elas deveriam. Então, eu acho que uma combinação entre a escola, eu acho que a gente não deve dispensar a internet, os meios de comunicação como aliados, né? Então, as adaptações literárias, elas foram muito importantes, os filmes e as novelas, para as pessoas irem comprar os livros, então, por curiosidade. Então, acho que as adaptações literárias foram muito ricas para aumentar o público da literatura. Então, acho que é uma combinação de políticas públicas eficazes e bibliotecas abertas e com um acervo atualizado e profissionais capacitados. Acho que é uma soma de fatores. Né? A gente conversou aqui durante 25 minutos, não parece, mas já
já passaram os nossos 25 minutos, mas a gente apontou alguns caminhos, né? Isso que é bacana aqui do Conexão, que a gente pode apontar caminhos. E aí o negócio é que agora todo mundo tem aí informação e responsabilidade para cobrar, né? Eu quero muito agradecer a participação de vocês aqui com a gente. Obrigada por terem dividido o conhecimento de vocês. Obrigada a você de casa também. Se você quiser rever essa e outras entrevistas, é só acessar o futuraplay.org. A gente tem o nosso tema que é Nenhum para Trás, e arregace suas mangas mesmo para cobrar por uma biblioteca pertinho de você. Leia muito, que vai fazer isso muito bem para você e para todo mundo ao seu redor, viu? Um beijo e até a próxima.